Então isso e essa questão da discussão do transgênico foi um ponto bem importante, né, quase uma virada de chave, eu diria, para o que o agronegócio começou a perceber que ele precisava fazer a propaganda. Hum. Né, então foi por conta também dessas campanhas, né, não só o MST é um dos movimentos que tem feito historicamente essas campanhas, mas outros movimentos, outras organizações também têm historicamente batido muito nessa questão, do uso de agrotóxicos, do combate aos transgênicos, porque na verdade não é só a questão da transgenia, né, é todo um pacote que vem junto, né, então porque para produzir um alimento uma planta, né, um alimento transgênico, primeiro que há um patenteamento, né, da semente, então vai ter uma concentração ali do domínio das sementes, né, o agricultor inclusive tem todo um processo o agricultor, quando ele começa a produzir o transgênico, ele não consegue mais fazer o processo de seleção de sementes. Ele é obrigado a adquirir, sempre que ele for plantar uma próxima safra, ele tem que adquirir uma semente nova. Então, historicamente, né, os povos tradicionais, principalmente, eles têm esse processo histórico de seleção de sementes. Então, existe toda uma técnica, inclusive popular, mas científica, de seleção das sementes, em que, vamos pôr o milho, né? Se pega a espiga mais bonita, os grãos de milho mais bonitos, né? Os mais viçosos, os maiores, e essas sementes, elas são justamente por isso, a seleção das sementes, as melhores sementes para a próxima, para o próximo plantio e ao mesmo tempo para o desenvolvimento, né, daquela planta, enfim, um desenvolvimento natural de uma determinada planta. Como o transgênico não é Foi esse possível. processo que a gente fez durante milhares de anos, na domesticação do trigo, na domesticação da mandioca, do milho, etc. Foi basicamente esse a Basicamente principal isso. técnica. Basicamente seleção das E sementes. com o transgênico não dá por quê? Não dá porque a semente ela, se o agricultor usar daquela produção, vai ter uma queda na produtividade, e a gente tem uma questão também que a semente, ela tem como se fosse um chamado, né, de gene terminator. Então é uma semente morta, digamos assim. Ela não vai dar Ela é uma outras sementes semente úteis ela depois. não vai ou ao longo do tempo a produtividade vai caindo, porque aquela semente não vai ter a capacidade mais de germinar. É a lógica da mercadoria, do da Não, do é porque tu imagina, pela lógica do mercado faz total sentido, claro, né, ter que comprar sempre porque sacas de aí semente o novamente. agricultor sempre vai ter que adquirir uma semente nova, ele não vai conseguir fazer a seleção. Além do que tem o problema de contaminação, né, então se não houver um distanciamento ou uma barreira, essa, lavoura transgênica, ela pode contaminar a do vizinho, as lavouras próximas, Uhum. o que também é uma questão, né, então, assim, o agricultor que não quer produzir transgênicos, se o vizinho dele estiver produzindo, ele vai também correr o risco de ter uma contaminação do seu. Por quê? Porque a gente está lidando com a natureza, então a natureza ela não respeita essas barreiras que o ser humano coloca, né. As cercas da propriedade privada eu não respeito. Não tem como, né, então, além do que a gente tem ali insetos, né, e enfim. E aí tem todo uma própria essa ainda se a gente poderia entrar ainda nesse debate da discussão ali da alteração até dos insetos, Ah, sim. da fauna e da flora, né, de tudo toda a interferência que isso causa. E Não só porque é o transgênico, mas também porque tem, junto com o transgênico, junto com a semente transgênica, também tem um pacote de agrotóxicos, né, que o vem junto. o transgênico por si só, ele tem uma implicação na saúde como agrotóxico, ou a gente trata dos problemas relacionados à saúde porque ambas as coisas estão casadas? É por conta disso, por conta de todo esse complexo, né,
da produção que envolve, né, o uso de agrotóxicos, e, enfim, e o impacto que isso causa na, na natureza, né, na biodiversidade, né, como um todo, na água, no, na própria questão da autonomia desses agricultores, no abandono, né, e no perdimento, né, na perda das sementes. Então, é uma semente desenvolvida em laboratório, né? Então, as questões elas estão mais, eu iria mais por esse caminho de estarem mais associadas com isso do que propriamente o dos efeitos, mas existem sim pesquisas, né? Eu não entraria Uhum, nessa entendi. discussão, porque eu não sou Sim. especialista, né, na questão da transgenia, né, mas existe todo um conjunto de organizações da sociedade, enfim, pessoas que têm feito essas pesquisas e têm identificado inúmeros problemas. Do ponto de vista político e do impacto, né, econômico, social, né, que a gente tem tentado trazer, né, para a sociedade é isso, o impacto que essa transgenia traz, né, para a agricultura como um todo, né, que não afeta só, não diz a respeito só a quem está produzindo transgênico, mas é um impacto muito mais amplo, né, um impacto aí talvez geracional em relação à produção. Porque a tendência é, inclusive, irem se fazendo pesquisas de outras, né, desenvolvendo outras sementes transgênicas, enfim, então isso tem combinações e é um pouco essa questão também de que, a natureza vai criar outras formas, vai criar outras resistências, né, então aquele inseto, né, uma lagarta que não, que vai ser combatida, ela vai eventualmente criar uma resistência, ou vai vir um outro inseto, ou então não vai ter um predador natural. Então a natureza vai criar formas também, e aí será necessário o quê? Um agrotóxico ainda mais potente, ainda mais forte para combater uma determinada praga, né. E parece que acumulativamente isso se torna cada vez pior de se reverter daí então, porque bom, supondo ali um cenário em que a gente consiga fazer um processo revolucionário, disruptivo e consiga retomar algumas bases de produção agrícola sustentável, eu imagino o problema que a gente não vai ter durante algum tempo até conseguir reverter, né. Não que seja irreversível, mas deve ser cada vez É pior, né. lento, sim, é bem lento. Um processo tem que ocorrer para um agricultor que trabalhou, né, com essa produção convencional, passar por uma produção, orgânica ou que a gente chama, né, agroecológica, que é o que o movimento, né, defende, o que o movimento trabalha, que é com a agroecologia, ele tem que passar por um processo lento de transição, porque tem que ocorrer um processo de desintoxicação do solo, né, porque a gente está falando, é isso que eu estou falando, é a natureza, então você aplicar agrotóxico ali, ele vai se infiltrar nos lençóis freáticos, ele vai se espalhar, então tem que passar por um processo de limpeza, de desintoxicação desse solo para daí e aí são feitas diversas análises, inclusive tem, famílias que, entram na produção orgânica, elas levam alguns anos para conseguir efetivamente conseguir um selo de orgânico, né, porque tem todo um acompanhamento e tem todo um critério muito rígido para que esse alimento tenha um selo, né, de alimento orgânico. Mas basicamente, no movimento que a gente, trabalha, né, com essa perspectiva da agroecologia, que não é só produzir orgânico, né, tem toda uma questão, social envolvida também, né. Então não é só que aquele alimento seja orgânico, mas também ele precisa estar sendo produzido, por exemplo, com o uso racional dos recursos naturais, o respeito à questão trabalhista, né, a questão de gênero, então Dá pra ser agroecologia, orgânico e extremamente capitalista, digamos assim. sem dúvida, inclusive o sistema capitalista ele já está se apropriando desse discurso, né, Entendi. do alimento orgânico, por quê? Porque
Está começando a ter um apelo maior na sociedade em relação à produção sustentável ou de consumir alimentos que sejam produzidos de forma sustentável. Então, o orgânico não garante que eu tenha, eu não garante que ele seja livre de violência contra a mulher, que ele seja livre de racismo, de machismo ou mesmo de exploração capitalista daquele que não seja, digamos assim, uma apropriação justa, digamos assim, né, do resultado daquela produção. Como que vocês trabalham essa contradição? Porque não só no campo, na cidade isso também ocorre como, por exemplo, quando a gente tem as fábricas ocupadas, as cooperativas de fábricas, etc. Que é o seguinte, de alguma forma o Marx ele sempre deixou muito claro que o capitalismo ele não é ruim porque ele é um problema moral dos sujeitos, mas porque os capitalistas em geral eles estão à mercê da própria lógica, ou seja, se não conseguir extrair aquela produção máximo de lucro ou de lucro médio, você vai à falência. E de alguma forma vocês estão à mercê disso, porque vocês têm provavelmente menos tecnologia, eu imagino, menos capital aplicado em tecnologia, uma composição orgânica menor do que a composição orgânica que esses grandes capitais conseguem ter. Então vocês têm menor produção tecnológica, vocês certamente não trabalham com trabalho escravo ou com hiperexploração da força de trabalho. Por exemplo, quando você estava citando o corte de frango em Dionísio Cerqueiro, a primeira coisa que eu lembrei foi as empresas de corte de frango, como por exemplo da Sadia, que fazem as trabalhadoras ficarem Super exploração. super exploradas, as jornadas de trabalho extremamente extenuantes, a esteira de corte extremamente rápida, fazendo com que inclusive elas relatem que tem que ficar na esteira, inclusive se mijando enquanto faz o corte de frango, Sim, porque porque não não tem é, tempo não para tem ir. autorização eventualmente para ir no É, banheiro, ou tem que fazer muitos movimentos por, sim. né? Fora todo o problema muscular, ósseo que vai se decorrer disso. Então, Inclusive tem um documentário, né? eu tô tentando lembrar o nome desse documentário quando eu estava citando, não sei se tu lembra, ô Carol. É, Mas ele é muito bom, uhum, que fala sim, sobre isso sim, daí, tem o relato da trabalhadora falando sobre mijar, se é o mesmo que a gente tá sim, pensando. sim. É osso, acho que é alguma coisa com Ai, osso. eu não lembro, não lembro. Mas é muito bom de qualquer Sim, forma. o documentário é Mas impactante.